Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. A mensagem que você vai ouvir agora foi ministrada neste domingo, dia 1º de março de 2026, na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada no conjunto habitacional Marcos Freire, em Guarulhos. O pastor Cleiton trouxe uma palavra poderosa. Come, O Tema, insensíveis à voz de Deus. Prepare o seu coração, que você seja profundamente abençoado e que o Espírito Santo conduza os seus passos para uma nova vida. Assista até o final e receba o direcionamento que vem do Senhor para você. Vamos aplaudir ao nosso Deus essa manhã, falando ao nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Por gentileza, vamos nos sentar. Por favor, tome o seu assento. Todos vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom poder estar aqui com você mais uma manhã, iniciando este mês de março, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem planos, tem propostas, tem projetos para as nossas vidas. E nada melhor do que nós entrarmos na palavra de Deus e recebermos a direção dele. Então, para que nós possamos iniciar o ministério da mensagem, da palavra, nesta manhã, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Por favor, você que está com a sua Bíblia, vamos nos localizar em Mateus. Mateus capítulo de número 13, parábola do semeador. A mensagem que nós vamos estudar nessa manhã é algo que falou comigo bastante quando eu estava meditando nela. E se eu fosse colocar assim uma prateleira das mensagens que muitas vezes Deus ele me dá, que ele me concede, essa estaria entre uma das top 5 que eu quero compartilhar com você. Nunca ministrei ela, é algo novo. Não tem como eu dizer para você que algum dia eu ministrei desta maneira como Deus me deu. E uma vez eu ouvi e eu concordo, de um certo pregador, que antes da mensagem ser ministrada, primeiro ela precisa falar com o pregador, porque nada mais é um espelho que reflete a nossa vida. E aí entra nessa manhã o que eu preciso compartilhar com você. Se eu fosse colocar um título, um tema nessa mensagem, onde você pudesse, num determinado momento, querer achá-la, vamos imaginar que você tivesse um livro. Sabe, os livros têm uns capítulos, sim ou não? Então imagine que o título desse capítulo seria Insensíveis ao Plano de Deus. Por que insensíveis, pastor? A palavra insensível é uma pessoa que não tem emoções. Ela é uma pessoa completamente desligada. Aquilo não traz para ela sensibilidade. Você pode ver que existem pessoas que acontece alguma fatalidade na vida dela, em que em algum momento ela não perde o movimento do seu corpo, o seu corpo continua, ela pode até pegar as coisas na mão, mas ela não tem a sensibilidade muitas vezes em uma área do corpo. Às vezes alguém belisca a mão dela, belisca o braço, mas ela não sente dor, porque ali ela não tem sensibilidade. E muitas vezes nós estamos assim aos planos de Deus, estamos insensíveis. Mas o que nos levou a nos tornarmos insensíveis? Aí nós vamos olhar para a palavra de Deus, e Deus ele vai falar conosco e vai nos mostrar o que muitas vezes precisamos mudar, para que possamos estar sensíveis, atentos e nos conduzir ao plano que Deus ele quer realizar em nossas vidas. Você que está com a sua Bíblia e já se localizou, por favor, leia comigo a partir do versículo 1. O texto diz assim: E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele,
De sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, aí o texto diz, palavras de Jesus: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a uns 100, a outro 60, e a outro a 30. Aí Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que faça o quê? Que ouça. Vamos orar? Deus, fale conosco nessa manhã. Que da mesma maneira como o Senhor falou comigo, Deus, que o Senhor venha falar com todos nós que estamos aqui. Que nós possamos ser abençoados e que possamos trazer para as nossas vidas a vontade do Senhor. Dirija-nos, conduza-nos, que tudo que eu possa, Deus, usar nesse altar, os exemplos, as ilustrações, elas possam ser dirigidas pelo Senhor, e que eu não venha dar, Deus, minha opinião, mas que venha ser a Tua palavra se manifestando sobre as nossas vidas. Amém? Amados, a parábola do semeador é algo que precisa ser entendida, porque todos os textos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, divide ela em duas partes. Você observa que a primeira parte, Jesus, ele contando por parábolas, usando representações, ele usa algo que nós podemos dizer uma lavoura, uma plantação. E essa plantação, você está vendo que existe um semeador, que é aquele que planta. Você pode chamar de agricultor, você pode chamar de o nome que você queira dar. Uma pessoa que trabalha na roça, algo que você possa compreender. E aqui ele dá exemplos de sementes que estão caindo e estão sendo plantadas. E há determinados tipos de solo. Você observa que a primeira ilustração que Jesus ele dá, a semente caiu, ela não foi plantada, ela caiu. Estava passando, caiu, mas vieram as aves dos céus e comeram. A segunda, ela foi colocada num solo que Jesus fala, a nossa tradução chama de pedregais. Outras traduções chamam de solo rochoso ou solo duro. Logo ele nasceu, mas o interessante é que a Bíblia diz que, por o solo ser duro, aquela semente não criou o quê? Raízes. E aí o sol queimou. A terceira, você viu que caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram a semente. A outra caiu numa terra boa. A nossa tradução fala que produziu a um 30, a um 60, a outro 100. Na tradução que eu gosto mais de ler, que é a tradução mais atualizada, diz que ela produziu 30 vezes mais, outra produziu 60 vezes mais e outra produziu 100 vezes mais. A tradução mais atualizada que eu gosto de ler. Então observe que ela não apenas produziu o seu fruto, ela não deu um fruto apenas que estava determinado para a semente, mas ela produziu 30 ou 60 ou 100 vezes mais. Por que eu digo isso para você? Em Efésios 3:20, o texto diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, gente? A semente, ela vai representar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma semente que está sendo plantada em corações. E aí vem um ponto. Por que é tão importante, pastor, eu valorizar a palavra de Deus? Nós temos algumas referências que, vamos dizer assim, estamos já acostumados
a ouvir em vários lugares onde se ministra a palavra de Deus. Qualquer pregador na face da terra, em algum determinado momento, ele usou esses tipos de versículos que eu quero aqui compartilhar com você, valorizando a palavra de Deus. O primeiro, se você estiver anotando, anote, para você ver na sua casa. O primeiro está em João 8,32, que Jesus diz: e conhecereis a verdade, vos libertará. Nós conhecemos, o que liberta a pessoa é a verdade, que vem através da palavra de quem? Outro versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 está dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Para você experimentar a vontade de Deus, você precisa ter uma renovação do entendimento. E você tem a renovação do entendimento através da palavra que é dada por Deus. Amém, gente? Outro ponto. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bem conhecido. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está adquirindo dentro do seu coração o quê? Fé. Sua fé vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela vai surgindo. Você vai adquirindo conhecimento através da palavra de Deus. Mais um, Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo sofre pela falta de quê? De conhecimento. Só que aí o texto diz: porque tu rejeitaste o conhecimento. E um ponto importante onde você vê que o próprio Deus, ele valoriza a palavra na vida do ser humano. Lembra comigo de Josué capítulo 1. Moisés morreu. Lembram disso, gente? Moisés morreu. Deus aparece a Josué e fala: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, você vai passar o Jordão, tu e este povo. Você vai herdar até aqui. Eu falei que os pais deles herdariam. E eu vou estar contigo, eu não te deixarei, não vou te desamparar. Aonde você pôr a planta dos seus pés, eu vou estar com você. Só que aí Deus, ele dá uma vamos dizer assim, um destaque maior, aonde está localizado para nós o versículo 8 de Josué capítulo 1, que diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, e medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí o versículo termina dizendo: porque então você vai fazer o seu caminho prosperar, e prudentemente você vai se conduzir. A palavra de Deus, ela traz para nós direcionamentos, traz para nós entendimento, diligência, cuidado, maneira de se portar. Vamos se dizer assim, a Bíblia é o manual de sobrevivência do cristão. Sabe quando você compra um eletrodoméstico e vem ali um manual de instruções? A Bíblia é o nosso manual de como viver na presença de Deus. E se muitas vezes eu não observo esse manual, eu posso trazer muitas consequências negativas para a minha vida. Uma coisa muito importante que você precisa ter na sua vida é a meditação da palavra de Deus. Às vezes uma simples mudança, pequena que seja, a longo prazo ela pode trazer consequências muito negativas para a sua vida. Por que o senhor diz isso, pastor? Eu vou dar um exemplo aqui, que para algumas pessoas já pode ter acontecido. Muitas vezes você compra um veículo, você compra um carro, e existe a manutenção preventiva, que é você trocar o óleo dele, o filtro do óleo e o filtro do ar. Tem o filtro de gasolina. É uma manutenção simples. E cada fabricante é o quê? Fiat, Chevrolet, Volkswagen. Amém, gente? Esses são os fabricantes. Eles estão acostumados a trabalhar com um tipo de óleo. Mas tem a numeração lá, 530, 1040, beleza. Se uma pessoa ela segue a orientação do fabricante e faz a manutenção dentro daquilo que o fabricante determinou, o carro dela
vai ter uma vida longa. Agora, se a pessoa fica se aventurando e cai no... Não, coloca qualquer óleo. Aí o motor dela vai pro saco. E aí o motor já era. Ah, mas é a mesma numeração, mas a composição é diferente. Tem pessoas que muitas vezes elas precisam entender o que é eu ter o conhecimento de experiências com Deus e eu adquirir o conhecimento do que eu ouvi de pessoas. Porque quando você não ouve a palavra de Deus e você não valoriza e você não medita, você não procura ter o conhecimento, você pode ser enganado. Você vê muitas vezes o texto bíblico, e aí vem um ponto importante. Antes de Eva ter sido gerada por Deus, primeiro veio Adão. E Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, você vai dar o nome a todos os bichos do Éden, da terra. Ele começou a dar nome a todos os animais. E Deus falou para ele: ó, você está vendo esse jardim? Todo esse jardim você pode comer todos os frutos. Apenas desse fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Porque o dia que você comer dele, certamente você vai morrer. Deus falou que ele podia comer de quê? De tudo. Beleza, aí depois Deus faz Eva. Quando você vai no capítulo 3 de Gênesis, olha a diferença de um conhecimento que foi passado e de um conhecimento que você teve adquirido por experiências. A primeira coisa que a serpente pergunta para Eva é a seguinte, ela faz a seguinte pergunta: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem tudo que tem no Éden? Ela falou: não. Aí a Eva diz: não, nós só não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não podemos comer, não podemos tocá-lo, não podemos fazer nada, porque o dia que nós se aproximarmos dele, nós vamos morrer. Deus não falou isso para Adão, que ele não podia tocar, só falou que ele não podia o quê? Mas ele falou que podia comer de... A serpente veio mudando completamente, distorcendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza de só de eu falar de você estar distorcendo, você já lembrou de alguém que quando ouve uma história, ela distorce tudo. Porque ela ouviu muitas vezes, só que aí é tipo telefone sem fio. Já viu criança brincando de telefone sem fio? Você fala aqui no começo feijão, tem 10 crianças, quando chega lá tá falando batata frita. E foi tudo distorcido. A serpente distorceu. Não, mas ó, sabe por que Deus não quer que você come? Porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão ser igual a Deus, conhecendo tanto bem quanto mal. Foi aonde ela viu que aquele fruto era bom, agradável e desejável. Ela ouviu de Adão. Talvez um dia, quando eles estavam passeando no jardim, ele falou, aí ela falou: e esse fruto aqui? Talvez ele deve estar falando: não pode se aproximar dele não, porque senão você morre. Ela ouviu de Adão. Pastor, mas o marido tem que ouvir a mulher tem que ouvir o marido. Sim, não estou dizendo que está errado, só que muitas vezes Adão não foi tão claro como Deus foi. E aonde você não tem clareza, aonde você não tem entendimento, você é enrolado, porque você vai acreditar no que estão te falando. Tá conseguindo entender? Aí você acredita. Por que você acha que existem pessoas que caem em golpes? E todo tipo de golpe. Golpe financeiro, golpe de investimento, golpe de um monte de coisa. Porque ela não tem conhecimento daquilo. Há uns 2 meses atrás, uma pessoa entrou em contato comigo. Olá, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Rapaz, eu tô com uma oportunidade de investimento aqui para você. Como é que é o investimento? Não, investimento, você vai investir R$375 em 48 horas. Você vai ter um retorno de R$6.725. Aí eu perguntei: qual que é a porcentagem desse investimento? Não, é confiança. Aí eu fiz a conta. Eu falei: você está falando para mim que eu vou investir 375 e eu vou ter um retorno de mais de 1.500%? Aí a pessoa viu que eu sabia, me bloqueou.
Agora, a maioria das pessoas que não tem conhecimento faria o quê? Porque parece maravilhoso, sim ou não? Por isso que Deus falou para Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Para tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Quando você tem a palavra, você valoriza a palavra, irmão, você se torna sensível a ela. Sensibilidade vem de você ter familiaridade, você se familiarizar, você ter um contato, um conhecimento. Existem pessoas que são colegas e existem pessoas que são amigos. Eu sempre gosto de dizer isso, a minha mentalidade de amigo é muito alta. Para mim, amigo, na minha visão, não estou dizendo que todo mundo tem que pensar assim, estou falando que é a minha visão, amém, gente? A minha visão para amigo é algo muito, sabe, muito grande. Pô, não, sabe, um negócio tem que ser, tá, bem lá em cima. Não é tipo assim, não, eu conheci ontem, meu amigo. Não, vamos devagar. Vou devagar. Por quê? Acontece situações, sim ou não? Eu penso assim. Só que aí vem um ponto. Quanto mais você vai conhecendo a pessoa, mais você vai se familiarizando. Mais você vai tendo ali conhecimento, você vai vendo a pessoa, você vai conhecendo. Você vai vendo o caráter, os gostos, sim ou não? Quando você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você cria essa familiaridade. Você acaba conhecendo, você acaba tendo ali mais, como eu posso dizer assim, um costume melhor. E o seu entendimento vai sendo aberto e você vai criando essa sensibilidade. Uma sensibilidade onde muitas vezes é só você lembrar comigo, você que é pai, você que é mãe. Quantas vezes você ainda não era pai, não era mãe e você via muitas vezes a criança de outras pessoas chorarem, você não entendia se o choro era de fome, se o choro era de sono, é ou não é? Agora com teu filho, rapaz, teu filho dava um chorinho, você já sabia o que era. Não, esse choro aqui é de fome, toma madeira. E se acertava. Não, esse choro aqui é de sono. Vem aqui, deita aqui. Você começa a balançar o bebê faz o quê? Dorme. Porque você cria com seus filhos familiar e costume. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando você cria costume com a palavra de Deus, você cria sensibilidade, você fica sensível. Você sabe o que está acontecendo. Você tem familiaridade na sua casa, você tem sensibilidade na sua casa. Você pode ficar 2 horas fora. Se você voltar, você conhece a sua casa. Se tiver alguma coisa fora do lugar, você vai falar assim, alguma coisa mudou aqui. Porque você tem sensibilidade com aquele lugar, sim ou não? A mesma coisa tem que ser com a palavra de Deus. Só que aí vem um ponto. Muitas vezes nós vamos nos tornando insensíveis. Quando você vai no dicionário e você escreve lá, ou você procura o significado da palavra insensível. Segundo o dicionário, a palavra insensível significa pessoa que não demonstra sentimentos, emoção ou compaixão. Alguém que não percebe ou não se importa com a dor, a necessidade ou a realidade dos outros. Veja que esse ponto de insensível está sendo representado a você olhar para outras pessoas. Só que também existe uma terceira vertente da palavra insensível, que é o que vai casar com a Bíblia. E o que é, pastor? A palavra insensível também pode significar alguém de coração duro e indiferente. O exemplo que o dicionário dá é: uma pessoa insensível vê alguém sofrendo e não sente nada, nem age e nem ajuda. Só que aí você vai no significado bíblico. O significado bíblico da palavra insensível significa alguém que está ligado a ter um coração endurecido. E muitas vezes o coração endurecido de uma pessoa não está ligado a outros. Essa pessoa, ela sente a dor, ela tem compaixão, ela ajuda. Só que o ponto-chave da mensagem
não está ligada a você olhar para os outros, mas muitas vezes você está insensível à palavra de Deus. Talvez alguém possa dizer, mas pastor, é impossível alguém ser sensível aos outros e não ser sensível a Deus. Não, é muito possível. Por quê? O que está ligado aos outros, você vai ver vários tipos de pessoas. E a Bíblia nos diz no Novo Testamento que há pessoas, aí eu vou usar uma parte do altar, que há pessoas que pregam, uns por necessidade, outros por amor, outros por dinheiro, outros por ganância, outros por inveja, mas a palavra está sendo o quê? Pregada. E há pessoas que ajudam os outros, muitas vezes por dó, muitas vezes para se aparecer, sim ou não, para receber aplausos. É muito possível alguém demonstrar compaixão para os outros, mas ela ser insensível à palavra de Deus. Porque o coração está endurecido, mas o que está endurecido? É naquilo que Deus quer mudar. É naquilo que Deus ele quer transformar. O insensível que eu vou usar para vocês hoje, imagine comigo uma esponja de lavar louça. A esponja ela tem uma função. Ela absorve a água, o sabão, sim ou não? Porque quando você espreme ela vai transbordar aquilo que ela absorveu. Se ela não absorve a água, se ela não absorve o sabão, ela não está realizando a sua função para aquilo que ela foi determinada. Nós fomos criados por Deus. O insensível, ele não absorve a palavra. E se eu não absorvo a palavra, eu não estou dentro do propósito que Deus me chamou. Eu preciso absorver. Por que eu preciso absorver? Porque no dia que você for apertado na luta, na aflição, o que tiver dentro de você vai aparecer. No dia que você estiver passando pela luta e pela aflição, você vai ser apertado. E o que tiver dentro de você é o que vai aparecer. E uma pessoa insensível, muitas vezes ela vai demonstrar algo que não tem. Exemplos bíblicos que eu dou para você. Uma pessoa insensível que tem um coração endurecido, ele ouve a palavra, mas não muda. E se não tem mudança, Deus não pode operar milagres. Deixa aqui marcado que eu vou voltar com você. E veja comigo o livro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo número 6. Marcos capítulo 6. Primeira característica de uma pessoa insensível: ela ouve a palavra de Deus, mas não há mudança na vida dela, e o milagre não acontece, ela não absorve. Isso. Marcos capítulo 6, conseguiram achar, irmãos? Amém? Versículo número 1 está dizendo assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, versículo 2: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas das suas mãos? Agora o versículo 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Agora veja o versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes o que, igreja? E aí vem o versículo 6. E estava admirado da incredulidade. Olhe para mim, por gentileza. Uma pessoa que não absorve a palavra de Deus, ela não tem sensibilidade. E se não tem sensibilidade,
dentro dela está cheio de incredulidade. E aonde tem incredulidade, o poder de Deus não se manifesta. Pastor, por que o poder de Deus não se manifesta na vida de uma pessoa que tem incredulidade? Porque ela não dá liberdade para a palavra de Deus gerar resultados na vida dela. Irmão, o fator da pessoa ser abençoada é ela crer. E aonde tem uma pessoa que crê, não pode existir a incredulidade. Há uma passagem no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, do jovem lunático. No versículo número 22, o pai fala assim: se o senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus falou: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Ele sabia que Jesus podia fazer milagres, mas na vida dele ele não estava conseguindo acreditar. Tem muitas pessoas que elas sabem que Jesus pode fazer milagres. O problema dela não é duvidar que Deus faça milagres. O problema é acreditar que na vida dela vai acontecer. E aí entra um ponto da pessoa aprender a ter sensibilidade à voz de Deus. Porque muitas vezes ela vai estar na igreja, ela vai estar participando de um congresso, do mover do Espírito Santo, vai ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, demônios saindo, pessoas tendo sua vida restaurada, libertação de vícios. Ela vê acontecendo na vida dos outros. Ela está num ambiente como na sinagoga, onde estava sendo ministrada a palavra de Deus, mas mesmo Jesus falando, eles não deixavam a palavra entrar, eles não absorviam a palavra. E Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas porque a incredulidade estava grande. Incredulidade vem de insensibilidade, que vem de um coração duro. Irmão, tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a palavra não está podendo gerar na vida dela o fruto. Aí vem, qual é o tipo de solo que meu coração é? Por isso a parábola do semeador. Porque muitas vezes a incredulidade está impedindo o milagre de acontecer. Já o segundo exemplo que eu dou para você, existem pessoas que ela vê os milagres, mas elas não crê. Depois você vê na sua casa, por causa do horário, em Êxodo capítulo 8, versículo 15, diz assim: quando porém o faraó percebeu que houve alívio no Egito, endureceu o coração e não deu ouvidos à voz de Moisés e de Arão, conforme o Senhor tinha dito. Pensa num camarada que viu o milagre, foi o faraó, o rei do Egito. O cara viu tudo, mas o coração dele era o quê? Duro. Ele viu os milagres. Tem gente que vê os milagres, mas não acredita. Não, porque isso aí é papo. Não, porque isso aí não tem como. Irmão, o coração, ela vê os milagres, ela vê a mudança, ela vê Deus realizando, mas ela não acredita. Isso você pode levar para todas as áreas da vida dela. Isso você pode levar para um ambiente de cura, para um ambiente familiar, para um ambiente financeiro, todo lugar. Porque o problema ali não está em Deus operar as mudanças, está onde? No coração, que está insensível, que está o quê? Duro. Às vezes a pessoa vê um testemunho: Deus restaurou um casamento, aí aquele que tem o coração duro, isso aí é mentira. Vê uma pessoa sendo curada, não, isso aí é mentira. Vê uma pessoa sendo abençoada na vida financeira porque foi dizimista, foi ofertante, isso aí é mentira. O problema não está em Deus operar, o problema está onde? Não é só em uma área, em todas as... Porque o coração está duro, está insensível, está igual o faraó. Uma pessoa, irmão, que está insensível, ela sente o Espírito Santo falar, mas ignora. Ela ignora o recado de Deus. Por quê? Algumas quarta-feiras atrás eu preguei aqui sobre o rei Amazias. O rei Amazias, quando ele saiu para a guerra contra Edom, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Aí em 2 Crônicas capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 16, quando Deus mandou o profeta repreendê-lo porque ele estava adorando os deuses dos edomitas,
ele pegou e falou assim para o profeta: por acaso quem te nomeou como conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? E o profeta disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. O profeta foi levado pelo Espírito de Deus, mas ele não deu ouvidos. Uma pessoa que é insensível, que está com o coração duro, ela sente o Espírito Santo falar, mas ela não quer fazer. O Espírito Santo muitas vezes ele fala para a pessoa: perdoa, ela não quer perdoar, porque ela tem as razões dela. E o que muitas vezes tem feito uma pessoa manter um coração duro são as razões que ela tem. E as razões, eu não estou dizendo nem que está certo ou está errado, que muitas vezes humanamente falando está certo. Humanamente falando está certo o jeito que você está lidando, o jeito que você está se portando. Eu estou falando humanamente. Só que diante de Deus você não está certo, porque a palavra de Deus está falando para você fazer completamente diferente. Esse é o ponto, irmão. Se você olhar, quem em sã consciência ia pegar um filho e entregar como sacrifício no altar, matá-lo? Deus pediu isso para Abraão. Humanamente tem sentido, gente? Não tem. Não tem sentido. Mas Abraão foi fazer. Deus não permitiu, porque Deus queria ver o que estava no coração. Porque muitas vezes Deus está querendo ver o que tem dentro do teu. E aí vem o ponto: como é que você está lidando quando as coisas vêm? Em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19 diz: portanto, se hoje ouvir o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como na provocação no deserto, onde aquele povo me tentou, me provou, viu as minhas obras durante 40 anos e não se dobraram. Por isso eu disse para eles: não entrarão no meu repouso, porque o coração deles estava endurecido. E olha, se você leia depois Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19, isso é repetido 3 vezes: coração endurecido, não endureçais o coração. Quando você vê uma palavra sendo repetida, é porque Deus está dando ênfase àquilo, para você prestar atenção, porque o coração do povo estava endurecido. Quando o coração não está endurecido, as coisas não dão certo, as coisas não vão. Volta lá, por favor, no livro de Mateus, por favor, que eu pedi para você deixar marcado, capítulo 13. Nós paramos no versículo 9, que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quero que você leia comigo o versículo 10. Versículo 10. Mateus 13, versículo 10 diz assim, ó: e, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que ele fala por parábolas? E respondeu-lhe, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será o quê? Tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve, e nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo está o que, igreja? Endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam, e com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o... Olhe para mim, por gentileza. Jesus está falando: eu falo para eles parar, porque a tradução mais atualizada diz: eles escutam, mas rejeitam.
Eles veem, mas não crerem. O problema de muitas pessoas é que elas têm ouvido, elas têm visto, mas o coração está endurecido, a esponja não está absorvendo. E quando você não absorve o que Deus tem para você, o problema não está na palavra. O problema está no coração. Você pode ver, irmão, imagine comigo da seguinte maneira. Você está lavando a louça com uma esponja. Aí ela vai ficando velha, assim não? Ela não absorve mais. O problema está no sabão líquido que você comprou? O problema está na torneira de água? O problema está na água. O problema está no quê? Precisa ser o quê? O problema não está na palavra. O problema não está em Deus. O problema não está, muitas vezes, naquilo em que você está enfrentando, porque você é mais do que vencer. O problema está no teu coração. Que você precisa permitir o que diz em Ezequiel capítulo 36, do versículo 20 em diante, que Deus tira o coração de pedra e dá um novo coração. É onde você precisa deixar Deus mudar o teu coração. Você vê que o coração endurecido não deixa eles receberem milagres, não deixa eles compreender, não deixam eles se converter, não deixam eles ser curados. E imagine, irmão, uma pessoa que está sangrando, ela precisa parar e fazer um curativo. Dependendo do grau do sangramento, ela precisa até repousar, esperar a ferida cicatrizar, para que possa voltar a tomar as suas atitudes, a fazer as suas obrigações. Existem muitas pessoas que precisam deixar Deus curar, porque ela está sangrando. Ela foi ferida na batalha. O diabo trouxe um ataque da onde ela não esperava, foi ferida na família, teve pressões, teve decepção. Aí ela se tornou uma pessoa com um coração fechado. O coração dela endureceu por algo que aconteceu. Só que Deus, Ele quer transformar esse coração. Mas muitos não têm permitido. Porque eu acho interessante, leia comigo mais uma vez o versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta. E eu o que, igreja? Veja, Deus, Ele quer curar, mas você precisa deixar Ele transformar o seu coração. Do mesmo jeito que você troca a esponja quando ela já não está mais absorvendo, você tem que deixar Deus mudar o teu coração. Você precisa estar disponível para que você volte a ter sensibilidade ao que Ele tem na sua vida. Tem muita gente, irmão, que perdeu a sensibilidade. Pastor, e como se perde a sensibilidade? Vamos ver aqui a segunda parte, Jesus explicando a parábola do semeador. Olha o que diz o versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado aonde? Olhe para mim, por gentileza. Observe atentamente que Jesus está dizendo, olha, aquele que ouve, mas não entende, não absorve, vai vir um maligno e rouba a semente que foi colocada no coração. O que tem muitas vezes roubado a palavra de Deus no seu coração? Eu acho interessante que Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo rejeita o conhecimento. Pastor, como que eu rejeito o conhecimento? Você ouve a palavra. Deus, Ele fala, eu sou contigo, eu sou com você, você vai vencer. Você ouviu. Só que de repente você está passando por situações adversas. Você ouviu, você não absorveu, você ouviu. Você pode ter até entendido, mas você não absorveu.
E por você não ter absorvido, na hora da adversidade você rejeita a palavra. Na hora que o Espírito Santo fala para você, não discuta. Só que aí de repente você passa por situações que o seu coração está endurecido. Você ouviu a palavra dizer para você, não discuta. Só que você foi lá e discutiu. O maligno veio e roubou a semente que estava no teu coração. O diabo tem roubado uma semente de muitas pessoas. Tem roubado. Tem conseguido de alguma maneira tirar a pessoa do foco, do alvo, do objetivo. Mas por quê? Porque ela não está absorvendo. O coração está endurecido. Ela não está tendo sensibilidade. Ela está insensível. O maligno está só roubando. Mas o maligno rouba. Mas e o próximo? Olha o que diz o versículo número 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com o quê? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouco o quê? E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se o que, igreja? Ofensa, se ofende. Você observa que a Bíblia fala que essa pessoa ela está vivendo com um coração de pedregais. O que é um solo pedregoso, um solo rochoso? Para quem já trabalhou na roça, em plantação, em fazenda, existem terrenos que eles são duros. Você pode cavar, mas não vai. Aquela semente ela não cria raízes. Uma vez eu conversei com um irmão que ele falou assim: pastor, nesse tipo de solo dá um mato que não serve para nada. Mas ele não tem raiz. Ele não serve para nada. Mas é terra. Mas é uma terra dura, que não produz. Jesus está falando que a semente é a palavra e a terra é o coração. Uma pessoa que mantém um coração duro, ela até recebe a palavra com alegria. Você vai vencer, eu sou contigo, eu não vou te deixar, confia. Cara, a pessoa está alegre, ela está motivada. Só que na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora que ela é apertada, por ela não ter raízes dentro da palavra, ela se ofende. Quando eu meditava, me lembrei muito do povo de Israel. Eles estão ali para atravessar o mar. Está vendo o faraó e o seu exército vir atrás. Eles começam a reclamar: Moisés, por que Deus os tirou do Egito? Não tinha sepultura suficiente para nos enterrar lá? Moisés fala com Deus, Deus fala: abre o mar. Abriu o mar, todo mundo passou. Aí os egípcios morreram, todo mundo feliz, festa. No outro dia começa a reclamação de novo. Nós não tem água. Deus vai lá, fere a rocha. Nós não tem comida. Deus vai e manda o maná. Tá muito quente. Deus manda a brisa. Ah, tá muito frio. Mão. Vocês estão dando risada. Eles começaram a entender. E está em um movimento de alegria e reclamação ao mesmo tempo. Como tem gente assim? Mas sabe por que as pessoas são assim? Porque o coração tá assim, ó. Desse jeito. Duro. E aí recebe com alegria, daqui a pouco tá ofendido. Mas por que tá ofendido? É o coração. E aí, como a semente não consegue criar raízes, qualquer dificuldade ela reclama. Mas quem disse para você que a vida com Deus seria fácil? Se Jesus falou, no mundo tereis o quê? Ele só falou para você não perder a paz dele, que vocês em mim tenham paz. Irmão, você é um vencedor. Observe que a palavra vencedor, é uma junção de vencer e dor.
Eu tenho que vencer as dores. Eu tenho que superar os obstáculos. Eu tenho que passar por cima das adversidades. Por que que é tão ruim você se acostumar em fazer exercício na academia, que é diferente de outros esportes? Veja, só você ver, você vai jogar bola, você se diverte. Você vai jogar vôlei, você se diverte. A única coisa que a academia te dá é dor, porque você faz exercício e seu corpo fica todo dolorido. Só que isso vai gerando disciplina. E na vida com Deus não é diferente. Cara, eu tenho que vencer as dores. Tenho que vencer a dificuldade. As pessoas, elas querem o prazer. Eu não estou errado, não estou dizendo para você que você está errado em querer o prazer, a bênção, o milagre. Não, Deus tem isso para você, amém? Deus tem isso para tua vida sim, querida, querido. Só que para você chegar lá, você vai ter que vencer as dores. Vai ter que vencer as aflições. Passamos o mar, glória a Deus. Mas agora nós estamos tão bravos. Por quê? Não tem água, e a água que tem ainda é amarga. E começa uma reclamação. Aí Deus falou, não dá. Por isso Deus falou, Moisés, eu não posso com esse povo, porque esse povo tem um coração muito duro, é obstinado. Se eu ficar no meio deles, eu vou destruir. Aí eu torno a dizer para você, se nem Deus aguentou eles, imagine nós. Como é que você aguenta uma pessoa que só reclama da vida? Hã? Nem Deus estava aguentando. E olha que Deus é infinito em misericórdia, amor e compaixão, sim ou não? Então tá na hora de você mudar. Ah, pastor, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é amor. É que Moisés falou, não, Deus, por favor, vá com a gente. Deus foi. Falou, vou mandar um anjo, porque se eu ficar no meio deles desse jeito, eu vou destruí-los. É por isso que muitas vezes você vê, irmão, uma distância de você e Deus, porque o teu coração está duro. E toda vez que Deus ele quer, vamos se dizer assim, de uma maneira um pouco mais bíblica falando, como diz lá em Lucas 13, versículo 6, ele quer cavar no teu coração para poder mudar essa terra, tirar essa terra dura e colocar uma terra mais sensível, uma terra produtiva, quer adubar, quer colocar os nutrientes, você não deixa. Porque ele manda a palavra para você se aproximar dele. É por isso que muitas vezes você vê um distanciamento entre você e Deus. Porque o teu coração está duro. Você tem tudo para vencer. Você se alegra com a palavra. Você sabe que a palavra te dá a vitória. Mas você mantém um coração duro. E aí você perde a sensibilidade. E nos tornamos insensíveis aos planos de Deus. Veja o que diz ainda o versículo número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E ela fica o que, igreja? Infrutífera. Olhe para mim, por gentileza. Essa parte fica infrutífera. É interessante porque a pessoa ouve a palavra, só que os espinhos sufocam. Os espinhos são os cuidados desse mundo. Quando eu estava meditando, eu escrevi aqui no meu esboço, nós temos preocupações, temos responsabilidades, mas deixa eu falar algo para você. O excesso de qualquer coisa vai acabar te descontrolando. E o fruto do Espírito se chama domínio próprio. E tem muitas pessoas que elas estão no excesso. Irmão, tudo que é excesso te deixa doente. Te pergunto, seja sincero, comer é bom ou é ruim? Mas se você comer demais, descontrolado, em excesso, vai te fazer mal. Aí eu te pergunto, doce é bom ou é ruim? É bom. Mas come demais pra você ver. Diabetes, é ou não é? Uma comida com sal ali no ponto certinho, é bom ou não é? Mas come sal demais pra você ver pra onde vai tua pressão. Sim ou não? Uma carne, um churrasco, aquela gordurinha, é boa ou não é?
Oh, glória! A boca chega e cheia de água. Mas come gordura demais para você ver para onde vai as veias do teu coração. Excesso atrapalha. Quem está entendendo, diga amém. Para quem gosta de café, café é uma maravilha. Mas toma demais café para você ver. Faz mal para sua saúde. Tudo que é excesso te atrapalha, você perde o domínio. A Bíblia nos fala no livro de Anote, para você ver na sua casa, Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejam ansiosos por coisa alguma, e antes as vossas orações e súplicas sejam colocadas diante de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? A ansiedade nada mais é do que excesso de preocupação com o futuro. Marta estava lá procurando dar a melhor estadia para Jesus, e ela falou: Senhor, diga a Maria aí que me ajude. Jesus falou para ela: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Excesso gera fadiga, cansaço. Aí a pessoa se frustra, aí o coração fica endurecido. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem um cuidado de vós. Irmão, como é que está o teu coração? A parábola do semeador, ela mostra pra gente como que está o coração, e você olha e você diz: meu coração está desse jeito. Agora, há pessoas que ouvem uma palavra dessa, ela vê que o coração dela está desse jeito, mas ela diz: não, eu não estou assim não. Ah, é que você está. Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma razão que nós temos para poder camuflar o coração duro que existe. Aí você cria muitas vezes blindagens que te afastam de Deus. E quanto mais você vai se distanciando dele, a bênção não pode se realizar na sua vida. Amados, quantos estão insensíveis aos planos de Deus? Muitas vezes escondemos coisas que não deve ser mostrado para ninguém, mas isso tem que ser tirado, porque isso tem te afastado de Deus. Isso tem impedido as promessas de se realizar. O diabo tem roubado a palavra. A semente não tem criado raízes no seu coração. Os espinhos têm sufocado. E Deus não tem conseguido nem poder realizar a bênção na sua vida. Porque o solo bom, aquele que compreende, que tem a sensibilidade, com familiaridade com Deus, diz o versículo 23, mas que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, e dá o fruto, e a um produz 100, e a outro 60, e a outro 30. Como diz a tradução aqui que eu tenho, a tradução atualizada: quando a semente caiu numa boa terra, que é o caso daquele que ouve a palavra e entende, esse produz uma colheita 100 vezes, 60 vezes e 30 vezes mais. É por isso que Efésios 3:20 diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder que está operando em você? É o poder de Deus ou o poder da insensibilidade? Porque quem queira que não, irmão, ser insensível é um poder. Um poder que acaba com os planos de Deus na sua vida. Um poder que tira você do objetivo, do foco, que afasta você das promessas, que impede a sua vida de ser frutífera. Muitas pessoas hoje não têm sido abençoadas, não é por falta da palavra. Como a esponja. Não é a água que está com problema. Não é o sabão que você comprou que está com problema. Não. É a esponja que não está mais absorvendo.
não está mais absorvendo. E quando ela não absorve mais, ela não está apta ao seu objetivo. E tem muitas pessoas que o coração dela não está observando a palavra, e ela está fora do objetivo que Deus tem para ela. Você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Só que você precisa absorver a palavra. Você precisa criar essa sensibilidade. E gente, quem vai mudar você não é a igreja. Não são as pessoas que vão te mudar, é você que dá liberdade para o Espírito Santo tomar essa decisão na sua vida. Não adianta você querer que Deus te mude se você continua dando ouvido a palavras de pessoas que só ficam fazendo você se tornar mais insensível. Gente, todo lugar vai ter isso. Todo lugar vai ter gente que não presta. Mas se você ficar olhando para essas coisas, você vai ficar insensível. Todo lugar tem, gente. Todo lugar tem gente que decepciona. Todo lugar tem gente que faz coisa errada. Todos vocês trabalharam numa empresa, em algum lugar, e você sabe que sempre tinha um empresário lá, um funcionário, melhor dizendo, sempre tinha um funcionário que sempre estava lá pegando alguma coisa do patrão, levava alguma coisa. Não, vou levar aqui, não tem nada não, tem bastante aí, ó, o estoque tá cheio. O que ele estava fazendo era roubando. Ah, mas é um roubo insignificante, pastor. É, mas o roubo é roubo. Pecado é pecado. Não muda. Ah, mas ele só levou um pedacinho. Mas é roubo, não é dele. Todo lugar tem, sim ou não? Todo lugar tem. Todo lugar tem gente que faz coisa errada. Mas qual é o problema? Qual o problema? É que uma pessoa que ela tá com o coração endurecido, para algumas coisas ela faz vista grossa. Ela faz vista grossa. É verdade, tem sentido. As razões. Tem sentido eu estar com essa mágoa do coração. Tem sentido eu estar desse jeito. Você já se tornou insensível já. E Deus quer fazer você voltar à sensibilidade. É você ter familiaridade com a palavra. Quando Adão comeu do fruto com Eva, eles perderam a sensibilidade e se afastaram de Deus. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais insensível você se torna. Quanto menos você lê a Bíblia, mais insensível você se torna. Quanto mais você deixa de orar, mais insensível você se torna. Mas quando você passa a ler a Bíblia, a orar, a se consagrar, você se torna sensível à voz de Deus. Não se torne insensível aos planos de Deus da sua vida. Não deixe esse coração duro atrapalhar. Deixa Deus mudar o teu coração. Deixa Ele transformar. Se for necessário, permita com que Ele vá até aos lugares mais profundos do seu coração. Todos nós temos, irmão. Talvez o seu coração não esteja 100% duro, seja 30%, 20%, 10%. Talvez seja pequeno, 5%. Mas é isso que está impedindo um milagre de acontecer na sua vida. E Deus, Ele quer te transformar hoje. Deus, Ele quer mudar a sua história. Pastor, mas o que fizeram comigo foi muito pesado. Coloque diante de Deus. Deixa Deus ser o seu juiz. Deixa Deus ser aquele que vai te guiar. Deixa Deus conduzir. Carregamos coisas muitas vezes, irmão, que ninguém sabe, ninguém precisa saber. Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Mas Deus sabe. E pelo menos para Ele você tem que falar. E você tem que deixar Ele ocasionar essa mudança, para que a palavra possa criar raízes. E aonde a palavra cria raiz, irmão, ela não é tirada. O sol não queima, os espinhos não sufocam,
Por quê? Porque eu absorvi. O que acontece com o solo da terra é que ele absorve a semente, as raízes vão cada vez mais se aprofundando. Deus, Ele quer que você tenha profundidade com Ele, intimidade, sensibilidade. Eu não sei o que deixou muitas vezes você totalmente ou parcialmente ou pouco insensível, mas eu sei que Deus, Ele quer te mudar hoje. Então vamos orar? Se coloque de pé. Vamos orar, gente. Feche seus olhos. Eleva o seu pensamento a Deus neste momento. E permita que Ele venha fazer essa mudança no seu interior. Essa mudança no teu coração. Senhor nosso Deus, oramos sobre esta palavra e que essa mensagem, Deus, ela venha produzir em nós a mudança que o Senhor deseja, a mudança que o Senhor quer. Nenhum de nós que estamos aqui, Senhor, somos perfeitos, mas dependemos de Ti, dependemos da Sua presença. E queremos que o Senhor venha ocasionar dentro de nós a mudança verdadeira. Você acabou de assistir a mensagem insensível à voz de Deus. Espero que você tenha sido abençoado e que permita que Deus transforme o seu coração. Agora, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que serão postados aqui no canal. Que Deus te abençoe poderosamente